Temos o mapa: Sol, Capricórnio, terceira casa, Lua, Aquário, quarta casa. Wilson é ex-presidente americano. O Sol de terceira é o indivíduo que utiliza todo o tempo dele nas rotinas do dia a dia dele. A Lua, quarta casa, Aquário, é a tentativa da troca de conteúdo emocional a partir da relação física ou emocional com a família. Temos o mapa: Sol, Capricórnio, Lua, Touro, ascendente Escorpião. Barry Goldwater é um político norte-americano. O Sol de segunda para terceira casa em Capricórnio sugere que o indivíduo vai buscar encontrar, sob a ótica do Capricórnio, o que torna ele seguro. A Lua de sétima casa sugere que a pessoa vai buscar ter um relacionamento com alguém com quem ela possa compor o relacionamento e uma troca emocional. O ascendente Escorpião, a intensidade na forma como se expressa. Capricórnio já é intenso, é que Capricórnio não expressa, né? Então, entre o Escorpião que expressa pouco, então não favorece muito nesse quesito. Mas o Netuno de nona casa vai sugerir que o indivíduo idealiza certas convicções. Essas convicções podem ser vinculadas à questão profissional ou podem ser em função do relacionamento. Se bem conduzido, ele pode obter as duas condições preenchidas: profissional e relacionamento. No entanto, há uma dificuldade deste indivíduo ou alguém que nasce com este mapa de acomodar a sua percepção de mundo e o que o torna mais seguro com um ideal, se é possível ou não ser alcançado. Tem ali uma certa briga nisso. Isso pode muitas vezes favorecer para que esse indivíduo vá conhecer muitas pessoas diferentes para tentar entender essa idealização dela. Ou em outras pessoas, pode fazer com que ela se feche e fique vivendo só no mundo dela. Temos o mapa: Sol, Capricórnio, Lua, Libra. Anwar Sadat é ex-presidente egípcio. Quem tem Sol de casa 2 vai, ao longo da vida, questionar o que torna ela segura, o que dá segurança para ela. E a Lua de 11ª casa em Libra vai sugerir que o indivíduo vai se relacionar com os amigos na tentativa de ter algum tipo de troca emocional. Vai ter momentos de oscilação bem profunda na questão emocional, o que pode gerar um questionamento do quanto essa pessoa está protegida e segura onde ela está. Então, é uma certa guerra interna, digamos assim, um conflito, em que o indivíduo precisa estar sempre ponderando para, primeiro, não ficar restrito a ter uma vida em que ele só pensa se ele está seguro ou não. E no segundo momento, o quanto o emocional dele se desequilibra, ele não sabe porquê, e aí questiona quanto ele é seguro. Então tem que ficar atento para isso. Temos o mapa: Sol,
Capricórnio, Lua Gêmeos, Macbeth. O Sol de casa 2 em Capricórnio sugere que o indivíduo vai buscar ter segurança. Ele vai desenvolver uma linha de raciocínio, ele vai focar num determinado sentimento de por que ele se sente inseguro e o que pode tornar ele seguro. Isso é bastante intenso. A Lua de Gêmeos na 6ª casa, bom, Lua é alternância de humor, então possivelmente lá no trabalho, no exercício da atividade dele profissional, no ambiente em que ele vai trabalhar, as pessoas vão se ressentir de algumas mudanças de humor que ele tem, o quanto isso interfere na produção dele ou das pessoas junto com ele. Neste mapa, ou pessoas que têm um mapa muito semelhante com relação a outras configurações ali, fica bastante claro que o emocional dele destrói a produção dele, certo? Vai ajudar ele a crescer, mas não vai ajudar ele a construir relação. Temos o mapa Sol Capricórnio de 2ª casa, Lua de 8ª casa em Câncer. William Blatt é o autor do Exorcista. Olha, é muito fácil entender por que essa pessoa é o autor do filme O Exorcista. Porque quem tem Sol de 8ª casa em conjunção com Plutão em Câncer, oposto a Capricórnio na 2, é bem isso que a pessoa vive, né? Então, o Sol na 2, genericamente falando, para as pessoas que nascem com Sol e Sol na 2ª casa em Capricórnio, o indivíduo busca como eu posso me tornar seguro, o que me torna seguro. A Lua de 8ª casa sugere que o indivíduo não está seguro nunca, ele está sempre sob ameaça, e neste caso as conjunções de Plutão e a oposição com o Sol torna isso extremamente superdimensionado. Então, as pessoas que nascem com o Sol de 8ª casa, elas vão ter que identificar Sol, Lua, principalmente esses dois planetas que a gente está falando agora. Precisam entender que essa intensidade não é a intensidade das outras pessoas. E que essa super exposição a esses outros mundos, digamos assim, essas outras percepções de existência, precisa fazer com que o indivíduo se discipline a entender o que está acontecendo, separar o que é uma coisa, o que é outra, o que é essa sensibilidade, o que é mundo, o seu mundo, a sua vida aqui e agora. Tem que ter esse discernimento. Eu costumo não ver esse discernimento, a pessoa é sempre assaltada, digamos assim, por um conjunto de sensações e percepções, e isso tende a confundir a pessoa. Então, Sol de casa 2, a busca da segurança, Lua na 8ª casa, o contato com as heranças e com os outros mundos. Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua Áries. Daiane é uma estilista de moda. Sol de Capricórnio, da 2ª para a 3ª casa, é o que me deixa seguro, mas tentar me organizar a minha rotina, o meu funcionamento. A Lua de 5ª vou manter relacionamentos de namoro, por exemplo, que são relacionamentos que devem ser leves, de uma forma enquanto eu tiver interesse. Então, se eu me sentir provocado com 5 pessoas, vou namorar as 5. Se eu tiver num relacionamento me sentindo provocado adequadamente, eu fico nele. Mas se aparecer um segundo que também me provoca, eu também vou. É natural que isso aconteça. O lado bom é que o indivíduo passa a ter um contato com pessoas que vão trazer conteúdos que ele jamais poderia viver sozinho e que vão enriquecer a vida dessa pessoa. Temos o mapa, Sol Capricórnio na casa 2, Lua Peixes na 3ª casa,
Elvis Presley, o cantor. Sol na casa 2 o indivíduo vai analisar o que torna ele seguro ou inseguro a partir de uma perspectiva bem materialista. A Lua Peixes de terceira casa a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir das rotinas do dia a dia, e a Lua Peixes ela é bastante empática, hein? Tentativa do indivíduo de compartilhar conteúdo emocional com aquelas pessoas que estão no dia a dia dele. Temos o mapa, Sol, Capricórnio, casa 2, Lua Aquário, casa 3, Álvares é físico experimental. Sol na 2 em Capricórnio, o indivíduo vai buscar identificar o que torna ele seguro. Por questão de princípio, o Capricórnio vai buscar as questões físico-materiais para produzir isso, né? Dinheiro, uma boa colocação profissional, coisas deste nível. A Lua Aquário, terceira casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional nas rotinas do dia a dia. Lembrando que Aquário vai optar por fazer... vai ficar mais fácil, entre aspas, para ele fazer aquelas atividades que não são a rotina, mas que oferecem para ele a oportunidade dele sair do convencional. Alan Watts Sol Capricórnio na primeira casa, Lua Virgem na 8ª casa. Bueno, psicólogo, o Alan Watts. O Sol de primeira casa costuma, na generalidade, ser uma provocação para o indivíduo encontrar, identificar quem ele é. A Lua de 8ª casa em Virgem vai tentar, através da análise, da crítica, tentar identificar como é que esse indivíduo é. A questão é que a influência da 8ª casa, ou seja, expõe o indivíduo a certas experiências com outras realidades, outros mundos, outras percepções da vida, que muitas vezes criam uma certa opressão. Neste mapa, o aspecto está favorável com o Sol. Então significa que as experiências, tanto de um lado como de outro, como o Sol em Capricórnio, como a Lua em Virgem, trabalhava em sincronia e apoio do outro. Então a busca do ego desse indivíduo, de se identificar quem ele era, foi ajudado em muito por essa percepção. Temos um Sol de Capricórnio de primeira casa, Lua Touro de 4ª casa. Graham Chapman, um dos integrantes da equipe Monty Python. Olha só que interessante. Um indivíduo que nasce com Sol Capricórnio, ascendente Capricórnio, essa pessoa vai ter uma dificuldade importante em se expressar, em lidar com a vida. Porque o Capricórnio, por natureza, é aquele signo em que as pessoas vão materializar no seu cotidiano, quando você é adulto e você tem que materializar o seu esforço, transformando ele em algum bem que você possa trocar e receber algo que você quer em troca. Então vejam que complicado que para Capricórnio é isso, e Capricórnio tem uma tabela própria, é diferente da tabela de todos os outros signos. E isso cria para o Capricórnio uma defasagem forte. Se ele não ficar atento que isso acontece, ele pode, ao longo do tempo, sentir que ele faz mais do que ele recebe. E aí ele vai ter que avaliar isso um pouco melhor. A Lua Touro dá praticidade. Como é que eu vou tomar decisões nas questões emocionais de uma forma prática? Bom, neste caso está vinculado à família. Então,
Como tem uma boa conexão ali entre o Sol e a Lua, há para esta pessoa que nasce com o mapa assim, uma certa influência positiva, uma carga emocional interessante, positiva, que traz praticidade para esse indivíduo Capricórnio. Mas o ascendente Capricórnio, Sol Capricórnio é problema. Vai exigir do indivíduo, porque a pessoa que nasce assim, para qualquer signo, Sol e ascendente no mesmo signo, ela não tem uma terceira opção dentro dela. A maioria das pessoas tem o quê? Tem o Sol, uma opção, seguir a Lua, segunda opção, e ouvir o ascendente, terceira opção. Isso dá riqueza nas decisões que tu toma. Quando tu nasce com o Sol na primeira casa, o teu e por o mesmo signo, você não tem essa terceira opção de usar o ascendente como uma outra forma de ver o mundo. Então a tendência da pessoa é ela não entender o que está acontecendo e mergulhar cada vez mais fazendo aquilo que ela entende que ela deve fazer e tendo as dificuldades de lidar com isso. Acrescente-se aí a Vênus do indivíduo, que está numa casa 12, ou seja, ele não troca afeto. Complicado isso. Bem complicado. 10ª casa em Escorpião, 4ª casa em Touro. A pessoa, quando ela nasce com um Marte na casa dos amigos, pode favorecer o indivíduo a se relacionar tanto com as amizades que ela aprende através da vida das amizades, né? É um mapa intenso. Temos o mapa, Sol Capricórnio, primeira casa, Lua Sagitário, 11ª. Allen é humorista. O Sol de primeira casa, Capricórnio, sendo que o ascendente é Sagitário, cria ali uma dupla forma de se expressar, ou pelo menos uma divisão na forma como o indivíduo se expressa. O Sol na primeira casa é a busca da individualidade. Quem eu sou com relação às pessoas com quem eu convivo. Então, quem são as pessoas e quem sou eu? A Lua na 11 é o indivíduo trocando conteúdo emocional a partir das amizades. E que sejam amizades leves e que eles tenham atividades ou interesses interessantes de fazer coisas. Temos o mapa, Sol Capricórnio na primeira casa, Lua na 8ª em Libra. Muito bem. Gladstone é ex-primeiro-ministro britânico. Quando a gente está com o Sol na primeira casa e é o signo do ascendente, o indivíduo ele vai ser igual a vida inteira. Desde muito pequeno, certas qualidades já foram identificadas nessa criança e ele vai permanecer absolutamente igual a vida inteira. Isso às vezes favorece relativamente bem certos crescimentos pessoais, mas em outros pode ficar um pouco estranho. A Lua de 8ª casa em Libra, primeiro Lua em Libra, ela é um pouco instável. De 8ª casa é aquela conexão emocional que o indivíduo tem com outros mundos, outros níveis de vida. E isso, no caso ali, sinaliza que acontece de uma forma um pouco desgastante, um pouco de invasão. Então, possivelmente, um indivíduo que nasce com esse tipo de mapa, ele se sente invadido por emoções que ele não consegue identificar qual é a origem delas. E aí, sendo Capricórnio, ele tende a se fechar. Para os relacionamentos humanos, o se fechar demais pode isolar o indivíduo. Então tem que prestar atenção nisso. Temos o mapa, Sol Capricórnio na primeira casa, Lua na 8ª casa em Virgem. John Lilly é um psicólogo. Sol
Mercúrio e Marte na primeira casa. Olha, essa pessoa nasceu de um jeito e viveu a vida inteira desse jeito. Ela nunca muda. A Lua em Virgem vai dar para o indivíduo uma reflexão no sentido de qual é a cultura que ela recebeu, qual foram as influências de família que ela recebeu. E aí, quando eu digo influências, eu abri de propósito a palavra influências, porque tem várias influências que uma família pode trazer para alguém. Logo, dá contato e sensibilidade para o indivíduo que nasce com essa configuração de contactar com outras realidades, com outras percepções de mundo. Isso pode favorecer bastante, porque o indivíduo pode ter uma capacidade boa de administrar isso, porque o Sol está bem posicionado com a Lua, isso facilita bastante. E pode ajudar o indivíduo a compreender aquilo que ele, por ter o Sol na primeira casa, tem dificuldade de entender. Então, aqueles assuntos que o indivíduo que não fazem parte da realidade dele, simplesmente não existem. Então, o Sol no ascendente, o indivíduo tem que prestar muita atenção para tentar perceber o mundo também pelos olhos e interpretações dos outros. Sol no ascendente em Capricórnio. Possivelmente vai ser uma vida focada em resultados. Percebam que o mapa quase não tem aspectos desafiadores. Significa isso? Então é o mapa perfeito, todo mundo quer ter um mapa azulzinho. Não é assim que funciona. Um mapa bom é o mapa que você tem, ponto. A questão é o que você vai fazer com ele. Mapas assim, com vários aspectos positivos, ou pelo menos que predominam, a pessoa ela não entende como é que a vida dos outros funciona. Ela só entende uma forma de viver e ela toca a vida dela daquele jeito, como se não existissem as outras vidas, sabe? É algo bem interessante. Pode ser bem difícil.